Vamos lá, então. Acho que paramos aqui, né? Acho que a gente chegou a comentar, né, sobre a epigenética, algo, né, que vem se estudando, que vem sendo, né, muito divulgado, muito estudado, né? Porque isso vai fazer, se caso isso, né, a gente entenda esses processos que acontecem de influências do ambiente na ativação ou na inibição de genes, isso modifica muita coisa, né? Na questão evolutiva, nas questões de como nós entendemos seres vivos hoje, né? E nos processos, né, que gerarão aí no futuro novas espécies, né? Então isso seria uma grande, vamos dizer assim, um grande passo, né, para entender esses processos evolutivos. E a gente conversou, né, que então essas questões ambientais elas podem, de certa forma, influenciar, né, determinados genes, né, a serem ativados ou não ativados. Tá? Então, por isso que a gente chama de epi, né, sobre, externo, né, por cima, etc. Então, ó, a herança genética depende de pequenas mudanças químicas também, né, e as questões ambientais aí também vão influenciar nesse processo, tá? Então, isso a gente tinha conversado. Aqui também, eu acho que a gente conversou rapidinho, o quadro de Punnett, né, trata dos cruzamentos, né? Então, quando a gente faz um cruzamento, a gente sempre utiliza os gametas de um indivíduo na parte superior, sempre separados. Se a gente está falando de uma característica, tá? Depois, na segunda lei, a gente vai ver que a gente tem a segunda lei, a gente vai trabalhar com duas características, então aí cada gameta, né, terá presente, então, dois gametas, tá? Gameta de uma característica e um gameta de outra característica, nunca juntos, tá? Mas vai se utilizar da mesma forma. Só que aí, né, vai ser o quadrado, a gente vai ter 16 combinações ao invés de 4, tá? Então, aqui nós temos, então, 25, né, ou um quarto, cada quadradinho, né, equivalência de cada quadradinho. Aqui nesse cruzamento aqui seriam dois indivíduos heterozigóticos, então tem um azão e um azim, um azão, um azim. Ah, então isso aqui são genótipos, não esquece, tá? O que nós estamos vendo aqui no quadro são genótipos. Bom, o que a gente interpreta daqui serão os fenótipos, que é normalmente o que a gente quer saber, né? Então, por exemplo, assim, ó, provavelmente, então, aqui, ó, o que eu teria aqui, ó? Eu tenho um pai e uma mãe com uma característica, tá? Tanto faz qual característica seja aqui, que o azão ele vai estar influenciando, é o gene dominante. E esse gene dominante, então, ele sempre se sobrepõe, sempre, tá? Se sobrepõe ao gene recessivo, tá? Bom, então o pai e a mãe têm a mesma característica. E aí tu quer saber as probabilidades dos filhos terem, né, se a pergunta for o fenótipo, mesma característica dos pais. Então tu vai contar todos aqueles que têm azão. Então eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três. Então eu tenho três possibilidades em quatro possíveis. E aqui, né, só existe esta possibilidade, né, de um indivíduo, então, ser diferente dos pais, tá? Seria a característica recessiva. Vamos supor que aqui fosse cor dos olhos, tá? A cor dos olhos é um fator mais complexo. Vamos entender que ela fosse só escuro e azul, tá? Que é o que a gente conversava na outra aula, até o negócio da Lara, tá? Então, por exemplo, aqui eu teria, então, três possibilidades em quatro desses indivíduos, né, ou dos filhos desse casal, nascerem, por exemplo, de olhos escuros, tá? E uma possibilidade de nascer de olhos claros. Aí tu me diz assim, pô, Elton, mas esse casal sempre teve filhos de olhos claros. Bom, lembra que nem na matemática, quando vocês estudam a probabilidade na matemática, são eventos isolados, tá? Porque a gente está estudando um filho por vez. Então, é uma gravidez por vez, tá? Então, a primeira gravidez, que característica ele pode ter? 75% de olhos escuros, 25%. A segunda gravidez, 75% de olhos escuros, 25% de olhos claros. Terceira, quarta, quinta e assim por diante. A não ser se a pergunta aparecer, como vai aparecer agora nos slides seguintes, que é probabilidade pura, tá? Genética tem muito pouco, ok? São resoluções de problemas, basicamente de probabilidade. Tá? Então, genética, até deixei aqui, ó, já está aqui, ó, tá meus papelzinhos aqui do lado para fazer os cálculos com vocês aí, para a gente ir fazendo, inclusive no outro, né, que eu botei lá no Genética 2, que inclusive eu não coloquei as respostas. Agora eu estava olhando, eu mandei para vocês com as respostas, que sem graça que eu sou. Tá? Então, que era para fazer vocês fazerem aí, porque é o que pega na genética, né? A genética de interpretação, a genética depois que tu entende,
ela é tranquila. O problema todo é a matemática, é tu fazer essa relação do conceito biológico, o que é um heterozigoto, o que é um homozigoto, né? O que é um homozigoto recessivo ou um dominante. Então, por exemplo, assim, se a pessoa me diz assim, o marido é homozigoto dominante, seja lá, característica for, eu já vou pensar o que vai vir sempre na minha cabeça? Os filhos sempre terão a mesma característica do pai. E ponto final. Então, são essas coisas. Claro que para mim, que trabalho com isso sempre, né, já vem automático, entende? Se eu cruzo 2 homozigóticos recessivos, ou lá, 2 pessoas de olhos azuis, elas têm como ter o olho castanho? Nunca. Se eu cruzo 2 pessoas de sangue, sangue azul, de sangue O, de sangue O, que é o Izinho com Izinho. Tem possibilidade de ter um filho A, um filho AB, um filho B? Nenhuma, entende? Para mim, isso já vem automático, entende? Por quê? Porque isso é o exercício, né? Então, tu vai, faz, tu dá aula disso todos os anos, então, né, tu acaba algumas características, por exemplo, tu já sabe se é dominante ou recessivo. Por exemplo, o albinismo. O albinismo vai ser sempre recessivo, independente de que espécie for. Pode ser lá em coelhos, pode ser em galos, galinhas, né? Os galinídeos, pode ser qualquer coisa albina. A gente trata na biologia como um gene autossômico recessivo. Entende? Autossômico, olha aquele outro conceito ali, então não está ligado ao sexo. Entende? Então são essas coisinhas aí que tem que vir automática, tá? Então a gente utiliza isso aqui para processar isso aí. Tem gente que gosta de fazer de cabeça, tem gente que gosta de fazer nas combinações, né, com os xizinhos, assim, né, e cruzando, tem problema nenhum, tá? Existem várias possibilidades de tu fazer, até mesmo com fórmulas, tá bem? Só que a gente não utiliza aqui na biologia. Então, como é que funciona, né? Então, uma forma geral, o que eu tenho? Os gametas de Ana, um exemplo aqui, né? Como ela é heterozigótica, metade dos seus gametas será A, né? E a outra será A. Então, a Ana está aqui, ó. Tá? Então, ela está na vertical. Ok? Bom, aqui os gametas, né, de quem é Paulo, eu botei, né? Então, Paulo, como ele é o homozigoto recessivo, tá? Porque me dizia que eu esqueci de colocar recessivo, tá? Porque aqui eu teria que colocar o homozigoto recessivo. Porque se eu te falo assim, Paulo é homozigoto, aí tu vai ficar pensando assim, tá, o homozigoto dominante ou recessivo? Entende? Então, aí tu vai fazendo as combinações. Então, azão, azinho, sempre um do pai e um da mãe, sempre um do pai e um da mãe. Aqui, de novo, sempre que tu cruzar, são algumas coisas que já vem automático. Sempre que tu cruzar um heterozigótico, um homozigótico recessivo, vai dar 50% de cada. Tá? Então, são coisas assim também que vem automática depois na sequência. Então, aqui tu vai somando os gametas, ou seja, né, vai juntando, porque não esquece, a gente doa só a metade. Então, por exemplo, assim, no teu material genético, Duda, tu que é a única que está com a janelinha aberta, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para trás aqui que entrou depois. Não, todo mundo com a janela fechada. Então, a Duda, por exemplo, ela tem o quê? Ela tem metade do DNA dela, okay? Metade dos cromossomos em todas as células dela foi o pai dela que doou. Metade foi a mãe. Entende? Então, é metade de tudo. Elton, mas o nariz da Duda é mais parecido com o pai dela, a orelha é mais parecido com a mãe. Então, o que tu está me dizendo com isso? Que o gene que se expressou foi o da mãe, o gene que se expressou para o nariz foi o do pai. Simples assim. Isso é a genética. Só que a gente está enxergando o quê? O fenótipo, que é o que ela é hoje com as interações que ela tem com o ambiente. Mas lá no gene dela, se expressou aquela característica, por exemplo, do pai dela lá para o nariz, da mãe dela lá para a orelha, sei lá. Então, é isso que quando a gente fala assim, tem uma expressão que sempre aparece em prova, tá? Tal pai, tal filho. Vocês já escutaram essa expressão aí no cotidiano, corriqueiro. Isso sim, já caiu em muita prova. O que isso quer dizer? Tem um conceito genético, né, biológico aí muito importante, né, que são os caracteres que são transmitidos. E mais, são os caracteres que são transmitidos e são expressos. Porque eu, Elton, pensa assim, no meu gene, sabe? Pensa assim, vamos supor que isso fosse uma possibilidade, tá? Que eu, por exemplo, fosse todas as minhas características fossem homozigóticas recessivas. Então, para tudo que é característica que eu tenho, eu fosse azinho.
E vamos supor que lá por uma raridade eu encontrasse lá uma fêmea da nossa espécie e aí eu fizesse o cruzamento e ela fosse homozigótica dominante. Ok? Pensa, todos os meus filhos expressariam as características da mãe. 100%. Isso quer dizer que a mãe doou todo o material genético? Não. A mãe doou todos os genes que predominaram, que se expressaram, porque eram dominantes. Já os meus, o filho tem? Claro que sim, claro que ele tem, só que se expressa em menor quantidade. Então, isso vai variar. Por isso que hoje, inclusive, vem um laço para fazer para vocês, tá? Que é, por exemplo, a genética de populações, teorema de Hardy-Weinberg, que tu calcula a quantidade desses genes de uma população. E aí tu sabe se essa população ela está, ou esses genes, essas características, elas estão em maior ou em menor quantidade na população. Inclusive no mapeamento gênico, que vocês vão ver que tem lá no final, eu não sei se vocês já trabalharam com isso no colégio, muito provavelmente não, né? Mas que caem em vestibular seguidamente, que tu faz um cálculo. Inclusive tem uma unidade de medida de calcular a distância de um gene para o outro. Não tem nada de difícil, vocês vão ver que depois é uma barbada. É que a teoria é chatinha. Tá? Eu acho que a gente chegou a ver esse ano, mas eu excluí da minha cabeça. Na verdade, nem tentei aprender, mas eu acho que a gente viu. Não, porque é muito difícil, assim, trabalhar com mapeamento gênico. Se trabalha onde, né? Vamos ser bem sinceros, tá? Porto Alegre. A Porto Alegre, tu trabalha com mapeamento gênico porque cai linkage, né? Que são os genes ligados, que para mim é o mais chatinho de todos. Também cai muito na URGS. A gente viu isso, eu lembro. E aí, por exemplo, essas questões aí ligadas, né? Então, que são a pleiotropia, que confunde bastante com a interação gênica, não, mas que tu não calcula, entende? Tu apenas sabe que ela existe, então cai sempre teoria. Então, é bem interessante para quem gosta. Tá? Ó, então, aqui, regra do E e regra do OU, basicamente é o quê? Né? Tem E, multiplica, tem OU, soma. Só isso. Tá? E aí, óbvio, né, que para fazer, claro, tu pode até fazer cálculo, né, com porcentagem, mas é muito mais fácil tu fazer, né, ou com vírgula, né, ou então ainda com frações, que é o que normalmente se utiliza para fazer esses cálculos, né, quando a gente tem alguma característica. Por exemplo, vamos lá. Aí eu quero saber se a característica de nascer, olha só, um menino, veja bem, olha o que eu estou falando, um menino, uma característica, tá? Com olhos azuis. Tá vendo que eu não falei o E? Eu não falei o E, mas com olhos azuis. Então, eu te disse que ele é menino, uma característica, ser menino ou menina, e olhos azuis. Então, tu poderia pensar assim, pô, eu posso utilizar a segunda lei de Mendel. Pode. Tu pode ir lá fazer os 16 quadradinhos. Ou tu utilizar dessa, vamos dizer assim, dessa manha, ou dessa, vamos dizer assim, desse abreviando um caminho, né, encurtando um caminho para tu chegar na resposta. O que eu vou ter de probabilidade? Eu tenho um meio sempre, né? Ser menino ou menina é um meio sempre. Então, eu tenho um meio, 50%. Ok? Isso aí é básico. 50% ser menino ou menina. Isso não muda nunca, tá? Beleza. Um meio. Já coloco vezes, porque é uma característica e outra. Tá? É uma característica com outra, ou seja, e outra. De olhos azuis. Vamos pensar que os pais eram heterozigóticos, ó. Aqui nesse caso. Vamos supor, então, ó. Quem é que aqui seria o olho azul? Ó? Seria o azinho. Tá? Então, eu tenho 1/4. Então, é um meio vezes 1/4. Então, 1 meio, zoom vezes 1, zoom. Né? Multiplica lá os de cima, multiplica os de baixo. Não vai fazer em cruz, não vai fazer aquela salada. Então, multipliquei os de cima, zoom vezes 1, zoom. Então dá 1 sobre 2 vezes 4, 8. 1/8. Então, a possibilidade de nascer indivíduos, meninos desse casal heterozigóticos, né? Com olhos azuis é 1/8. Simples assim. Não tem muito mistério. Agora, se fosse essa mesma situação, ok? Nascer menino ou com olhos azuis. E agora? O que eu faço? Veja bem, menino ou com olhos azuis. Então, são duas características de novo. Então, o que eu vou fazer? MMC. Porque agora, se eu somo, eu tenho que fazer MMC, eu tenho bases diferentes.
Então, eu tenho 2 e 4, ok? Dá por 2, dá 1, sobra 2, dá por 2. 2 vezes 2, 4. Então, a minha base é 4. Mesma característica, tá? Então, menino 1/2, olhos azuis 1/4. Então, minha base é 4, ok? 4, olha lá, eu vou ter 4 na base, divididos por 2 do 1/2. Ok? Dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou lá e ponho 2 sobre 4 mais. Tá? 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 3. Opa, 1. Então, o que eu tenho? 2 mais 1 em cima, 3. Ok? Então, eu tenho 3 e embaixo eu tenho 4. 3 quartos. Tá vendo? Não é a mesma coisa. Ô, Elton, mas aí nos 3 quartos... Tá me escutando? Porra. Tá. Nos 3 quartos, tipo, a probabilidade dele ser ou menino ou de olhos azuis, é isso? Ou menino ou com olhos azuis. Tu entendeu? Tá, então, assim, ó, são características diferentes, né? Mas mesmo assim, então, tu quer saber assim, ó, que nasça menino com olhos azuis, que nasça só meninos, ou que nasça só olhos azuis, tu entendeu? Não faz diferença, desde que seja menino ou olhos azuis. Então, assim, ó, o que não entra? Não entra o primeiro que eu falei, né? Menino com olhos azuis. Ou é uma coisa ou é outra. Então, eu quero saber se nasce meninos ou se nasce só olhos azuis, independente. É como se fosse separado. Então, aí, nesse caso, dá 3 quartos. Se fosse, por exemplo, meninos com olhos azuis, nesse exemplo, aí sim seria 1/8. Tá? E assim a gente pode ficar brincando o resto da vida fazendo isso aí. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar a probabilidade antes de entrar na primeira lei. Porque aí depois tu fala da primeira lei, tu fala a regra da primeira lei. É isso aí. Tá, a gente já fez um monte. Entende? Porque aí vai adiante. Então, olha aqui, ó, vamos tentar fazer esses aí. Tenta fazer sem olhar as respostas. Tenta fazer. Vamos exercitar, porque a genética é isso, né? Aí, ó, Nicolas, até pensei em ti, vou te mandar depois, tá? Vou botar no grupo. Fiz hoje de tarde também. Cadê o Nicolas? Tá aí já. Entrou e saiu. Não, tá ali. Tô falando mal já do guri. Olha aqui, ó. Vou te mandar depois, tá? Do negócio ali da interpretação dos... Eu tenho vários ali de interpretação de heredogramas, tá? Aí vou te mandar ali para te situar um pouquinho melhor, embora é tranquilo. É isso que eu quero que vocês entendam. É tranquilo. Para vocês que vão principalmente fazer vestibular, é importante saber fazer esses cálculos. Vamos fazer esse primeiro junto aqui. Vamos lá. Sem olhar a resposta. Depois os outros ali, eu acho que vai começando a aplicar um pouquinho, aí dá. Então, olha só. Olha o que tem lá. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada, né, feniltiocarbamida, PTC, deve ser um gene dominante. Primeira coisa que eu já vou fazer. Sabe quando vocês fazem problemas de física? Vocês colocam lá velocidade, já no cantinho, né? Vocês vão encontrando as informações, vocês vão fazendo o quê? Vocês vão lá, velocidade igual a, sei lá, 3 km por hora. Não sei o quê, aceleração. Tu não faz isso. Tu não faz uma organização. Faz a mesma coisa, só que é um problema matemático. Mas é biologia, Elton. Eu sei, mas é um problema matemático. Então, tu organiza. Quando tu pega aquela física, também é um problema matemático. Quando tem o cálculo dentro da física, é matemática, que tem uma interpretação, que é o que nós queremos no final. Então, o que eu ia fazer assim, ó? Gene dominante, PTC, igual a PTC. Eu já escolho uma letra qualquer. Pode ser P, pode ser F, de feniltiocarbamida, tá? Então, por exemplo, então eu já sei, olha só, o que tá rindo a Lara? Já está se contorcendo rindo. O nome do negócio, Lara? Olha aqui, ó. Então, não tô rindo disso. A feniltiocarbamina, então, por exemplo, eu já coloco lá, dominante, dominante, e aí coloco igual, do jeito que tu quiser, e já coloco assim, vou escolher a letra F, tá? Fzão, Fzão, ou Fzão, Fzinho. Sabe? Por quê? Porque não é dominante. O dominante se expressa como homozigoto dominante ou como heterozigoto. Então, eu já sei que os indivíduos que vão ter esse problema, capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada fenilcetilcarbamida, PTC, deve ser um gene dominante. Então, eu já sei que quem sentir se tiver a capacidade de sentir essa substância, ou é Fzão, ou azão,
ou Bzão, Bzão, ou Rzão, Rzão, ou Czão, tanto faz a letra que tu escolher não vai fazer diferença. Eu sei que ele é homozigótico dominante ou heterozigótico. Então, olha o que o cara pergunta aqui, ó. A probabilidade de um casal sensível a essa substância heterozigótico, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que tu tem que cruzar um, sei lá, um Fzão, Fzinho, com uma Fzão, Fzinha. Isso. Isso. E ter, ó, o filho do sexo feminino sensível ao PTC. A nossa pergunta é essa aqui. O casal, tu coloca aqui, ó, macho, Fzão, Fzinho. Fêmea, Fzão, Fzinho. Tem o problema físico, né? Para nós solucionar. Faz o cruzamento e a pergunta: sexo feminino e multiplicação sensível ao PTC. Tranquilo? Consegue interpretar isso como é que é, do problema? Então, acho que aqui tem, né? Olha lá, então, ó, o cara utilizou o P, eu estava utilizando o F. Olha lá quem é sensível, ó, de novo, ó. Sensível, Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. Não sensível, Pzinho, Pzinho. Ok? Vamos lá. O que eu tenho? O cruzamento é quem? Dois heterozigóticos, lembra? Ele mesmo falou ali no problema. É um Pzão, Pzinho com um Pzão, Pzinho. Não faz diferença quem é a mãe, quem é o pai aqui, que isso que sempre será um meio. Isadora, deixa eu fazer aqui para te mostrar. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui que eu cortei aqui meus guardanapos aqui para fazer os cálculos com vocês. Então, olha só. Toda vez... Eu vou fazer aqui e vou botar uma foto, tá? Então, ó, vou fazer aqui. Agora não escreve. Que beleza. Pô, eu tinha testado ela antes. Então, assim, ó. Faz assim, ó. Se tu pegar, por exemplo, assim, ó. X. Vai cruzar X com X. Tá? Então, se tu cruzar X com X... Se tu cruzar Xão, Xão, que é a fêmea, ó. Vou botar aqui no grupo aí, tu olha aí, ó. Xão. Com XY. Esse é o cruzamento que tu vai fazer. Coloquei aí no grupo, tá? Então, o que acontece? Vai fundir, né? Um sempre da mãe com um sempre do pai. Então, vai dar um Xão da mãe com um Xão do pai. Um Xão da mãe com Y do pai. O outro Xão da mãe com o Xão do pai. E um Xão... Então, os gametas vão ser esses aqui, ó. Xão... Xão, Y. Xão, Xão. Xão, Y. Então, a possibilidade de gametas é essa. Então, percebe aí, ó. Tem duas meninas, que é XX, tá? E dois meninos. Então, isso não muda. Percebe? Então, isso não vai mudar nunca. Então, por isso que eu já nem faço esse cruzamento. Eu só coloco o meio. Então, se eu só coloco o meio, já sei que, por exemplo, assim, ó, sempre que falar menino, menina, filhos, não. Porque aí filhos, né? Tu não tá dizendo que gênero é. Uma filha. Aí, beleza. Aí tu vai... Ele tá falando questão de gênero. Então, ó, o que eu vou ter? Faço o cruzamento, né? Preencho as casinhas. Então, quem são os sensíveis? São aqueles que têm um gene dominante. O que eu tenho? Zão, Pzinho, Zão, Pzinho, 3/4. Então, eu tenho 3/4. De nascer um menino, metade, um meio. Então, é 3/4 vezes meio. Então, lá em cima, multiplica. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Como não dá de simplificar, 3/8. Tranquilo? Ô, Elton, tô meio perdido. O que tem aí sensível ou não sensível? Não entendi isso ainda. Aqui, Do ó. PP, sei lá. Aqui, ó.
Olha só, ele está te dizendo aqui no problema, ó, a capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamida, PTC, deve ser um gene dominante, tá? Então, assim, ó, a capacidade. Então, tu é sensível a sentir esse gosto. Tem pessoas que não são. Então, ó, aí ele pergunta a probabilidade de um casal sensível, ou seja, que tem gene dominante, que é heterozigótico. Se eles são dominantes, são heterozigóticos, eles são o quê? Sensíveis, pesão, 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 pezinho. Nesse caso, como ele é heterozigótico, só pode ser pesão, pezinho. Ah, então, eles continuam sendo sensíveis, mas eles têm um gene dominante e um gene recessivo. Gene dominante e um gene recessivo. Claro ou não? Tá, mais ou menos. Não, não pode ficar mais ou menos, tem que ficar claro. Vamos de novo. Espera aí. Então, assim, ó, pensa assim, ó. Ó, capacidade de sentir o gosto. Tá? Então, assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, apito. Ok? Tu já viu aqueles apitos de golfinho, de baleia? Já viu isso ou não? Que eles têm, por exemplo, uma frequência diferente. Tá? Sim, beleza. Então, assim, ó. Então, imagina assim, ó. Nós não somos sensíveis àqueles apitos. Ou o som daquele apito, né? No caso. Ah, então, percebe? Quem é que vai ser sensível àquele apito? Esses animais que captam o som numa outra frequência, diferente da nossa de som. Então, a gente vai dizer que os animais são sensíveis, que eles captam na frequência daquele som numa outra capacidade, que não a nossa. Tá? Bom, então eu vou dizer que aquele animal é sensível. É a mesma coisa aqui, ó. Então, sentir esse gosto dessa substância, tá? Traz o que é. Entende? Porque, assim, ó, na moral, eles não querem nem saber o que é isso aqui. Ele até dá uma explicaçãozinha o que é a feniltiocarbamida, que é o quê? Sim, a capacidade de sentir um gosto de uma determinada substância amarga. Isso, tá? Então, tem pessoas que não sentem. Então, por exemplo, vamos supor se eu, Elton, tá? Fosse azinho. Então, tu poderia me dar 1 litro ou 1 quilo disso, eu não sei nem se isso aí é... de que forma isso vem, no alimento que eu jamais ia sentir, ia comer e não ia dar bola. Aí vamos supor que tu fosse homozigótico dominante, tá? E aí tu sentiria essa substância, tu não gostaria de comer mais, aquele alimento que conteria essa aí. Então tu é sensível, entendeu? Porque tu percebeu que ali existe uma substância amarga que não tá legal o teu paladar. Entende? Isso é a sensibilidade. Então, se tu é sensível é porque tu reagiu a ela. Ah, beleza. Entendeu? Então, se tu é sensível é porque tu reagiu a ela. Se tu reagiu a ela, óbvio que tu tem aquele gene. Porque aquele gene é que faz tu sentir ou não. Tá? E aqui, então, de novo, ó. Tá? Então, 3/4 de quem tem o gene dominante, apenas, né? E 1/2, no caso aqui, o indivíduo, né? Que seria menino. Esse aqui. Não sei por que as pessoas se assustam quando veem isso. Ah, eu não sei por quê. Ô, Elton. Ah. Letra e número assustam, tá? Letra e número. Tudo que letra e número assusta. Aqui, pelo menos, não. Mais adiante pode até assustar. Porque na primeira lei não tem muito, entendeu? Probabilidade que direto, ó. Então, ó, o que ele te dá? Ele te dá indivíduos, ó, que têm o mesmo genótipo. Então, eles são azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezão, dezinho. E que tu vai cruzar este genótipo com ele mesmo. Então, tu vai ter que fazer 4 quadradinhos, 4 quadrados de Punnett. Tá? Ou seja, azão, azinho com azão, azinho. Bezão, bezão com bezão, bezão. A gente só sabe o que vai dar aqui, né? Mas cezão, cezinho com cezão, cezinho. Dezão, dezinho com dezão, dezinho. E aí te pergunta, ó, qual a ocorrência numa F1, ou seja, num primeiro cruzamento, de indivíduos com esse genótipo. Então, tu vai ver a probabilidade que tem de azão, azão, esse cruzamento de azão, azinho com azão, azinho. Tu vai ver a probabilidade que tem de bezão, bezão, cruzamento de bezão, bezão com bezão, bezão.
vai ver a probabilidade que tem de Czão, Czinho no cruzamento de Czão, Czinho com Czão, Czinho. E a probabilidade de ter esse heterozigótico aqui, Dzão, Dzinho, um cruzamento de Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. Tá, mas assim, cada cruzamento que eu for fazer, no final eu vou ter que acabar multiplicando e somar tudo. Não, multiplicando tudo, porque é uma coisa e outra. Se é uma coisa e outra, tu é multiplicação sempre. Que é a regra do e a regra do ou. Entendeu? Então, tu teria que fazer 4 cruzamentos aqui. O cruzamento do gene A, o cruzamento do gene B, o cruzamento do gene C e o cruzamento do gene D. E aí, buscar e isso aqui é a tua pergunta, ó. Isso aqui é a tua pergunta. Azão, azão, Dzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzinho. O resultado da multiplicação das probabilidades, isso aqui, é o que vai te dar o quê? O resultado final que tu vai marcar a cruzinha. Eu multiplico, é isso? Como? Eu multiplico no fim? Cada resultado, isso aí. Um pelo outro, no caso, né? Isso aí. Vamos ver? Ô, Elton, acho que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Quando eu faço, é que na real eu vou te dizer assim, na real eu vou te explicar o que eu faço. Tipo, eu meio que faço uma estimativa, eu não chego a fazer o quadro, entendeu? Eu fico pensando, pô, se é azão, azinho, se eu quero saber o genótipo azão, azão, aí eu fico pensando na probabilidade, entendeu? Vai ser tanto por cento. Aí eu não sei depois como é que eu faço. Pois é, esse é o problema. O problema é assim, ó, tá, aqui tá barbada. Agora, se eu te dou 3 aí, como é que fica? Entendeu? Dá para fazer de cabeça. Entendeu? Óbvio que dá para fazer de cabeça. Tá? Porque é probabilidade. Então, assim, a probabilidade tu faz de cabeça. Para quem tem facilidade em matemática, isso aí tira de barbada. Feito? Ó, já me mandaram algumas respostas aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, vou passar aqui, ó, sem olhar. Bem. E aí, dona Lara? Primeira coisa, olha lá, ó. O que a gente buscava? Aquele cruzamento, vou voltar, ó. Era este cara aqui. Tá vendo que a gente tem 4 características aqui? A gente tem a característica a gente tem a característica B, a C e a D. Dá para fazer isso junto, tá? Mas imagina o tamanho do quadro que tu vai fazer. Entendeu? Quando é uma característica, é 4. Quando é 2 características, são 16. Aí tu imagina, com 4 características, nem sei quanto é que vai dar isso aí. Ah, então, ó, não tem por que tu te matar se tu pode fazer por probabilidade. Isso também que a gente mostra nas probabilidades. Tu pode encurtar o teu caminho. Tá?
Olha lá o que eles fizeram. Ó. Primeiro cruzamento, vamos por parte. Então, é azão, azinho com azão, azinho. E a pergunta são essas aqui de baixo, ó. Perguntas são essas aqui, ó. Ok? O Elton. Fala. Eu sou muito idiota. Eu fiz, tipo, do primeiro, do azão azinho com azão azão. Aí do bezão, 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 Não. bezão, cezão, Aqui é a cezinho. pergunta, ó. Aqui é a pergunta, ó. Ele quer saber a probabilidade de um filho nascer com isso aqui, ó. Com essa característica. Azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho e dezão, dezinho. Essa era a pergunta. Tá? Fala. Ô, Elton, Fala. eu fiz assim também. Eu achei que fosse isso que tinha que fazer. Não. Aqui, olha aqui, ó. Pegar o azão, eu achei que tinha que pegar o azão assim. Olha o texto. Do cruzamento entre dois indivíduos portadores do genótipo azão, azinho, bezão, bezão. Ó, dois indivíduos do genótipo azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Então, é um igual ao outro. Este caso aqui, especificamente. Ah, tá no texto, olha aqui, ó, do cruzamento entre dois indivíduos portadores do genótipo. Ó, qual é o genótipo? Esse aqui. Aí, olha a pergunta, vírgula, qual a probabilidade de ocorrência numa F1 de indivíduos com o genótipo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, dezão, dezinho. Então, tá aqui, ó. Olha a probabilidade. Tá? A primeira pergunta é azão, azão. E fiz o cruzamento, azão, azinho com azão, azinho. Aqui, ó, azão, 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 azinho, beleza. Um quarto. Aqui é um quarto. Ok? Aqui, tu cruzar, tu não precisava nem fazer esse cruzamento, né? Tu não pode... Apesar que também não vai modificar nada a tua multiplicação, porque multiplicar por 1 vai dar 1. Tá? Vai dar 1 não, né? Vai dar o número que tu multiplicou por 1. Tá? Então, olha aqui, ó. Bezão, bezão, 100%. Aí, Elton, e agora como é que eu faço? 100% é 1, tá, querido? Se tu tá trabalhando com fração, 100% é 1, tá? Então, tá aqui, ó. Um quarto de ser azão, azão. 1 de ser, né? Ou 100% de ser bezão, bezão. Aí, olha lá a pergunta, Czinho, Czinho. É o recessivo. Usei aqueles dois heterozigóticos, eu tenho um quarto. Beleza, tá aqui um quarto. Por último, né, de ser Dzão, Dzinho e ser Dzão, Dzinho. Olha lá, igual aos pais. Aqui, ó. Dzão, Dzinho. Meio. Elton, mas aqui não daria 2 quartos? Daria 2 quartos, sem problema nenhum. Só que tu tem que simplificar, lembra, né? Essa é uma regra da matemática, né? Nem da biologia, tá? Não briga comigo, briga lá com teus professores de matemática lá. Ah, ô, professor, olha aqui, ó. Então, ó, que isso aí é regra matemática. Então, o que aconteceu? 1 meio. Não te assusta. Mas porque se 1 meio se é 2 quartos, é duas possibilidades entre 4. Então, vou multiplicar. Zoom, vezes 1, vezes 1, vezes 1, zoom, tá? Aí, depois, o que eu tenho? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Tchan, tchan. Resposta, letra C de coração. Ô, Elton. Fala. Eu fiz do jeito que a Dudu tinha falado também, né? E o meu tinha dado 1 sobre 16, porque o primeiro, eu achei que a probabilidade de sair azão fosse 50%, porque eu tava só pensando que eu tivesse que fazer o quadro com azão, azinho. Aí eu achei que, pô, azão, azinho o azão que vai predominar, então vai ser 50% de chance. E aí deu 1 sobre 16. Tá vendo por que é sempre... Ó, eu trouxe, aqui, ó. Só a caneta não tá escrevendo. Eu trouxe. Aqui, ó. Minhas folhinhas que eu faço, meus cálculozinhos aqui. Eu trago. Por quê? Porque é matemática, Lara, entendeu? A matemática, ela nos derruba bastante, assim. Que, assim, ó, ó, vamos lá. O que vocês... Primeiro erro de vocês, tá? O primeiro erro de vocês foi na leitura do texto. Ah, porque vocês cruzaram um progenitor, né? No caso, um genitor, né? Com, por exemplo, um filho. Foi o erro que vocês fizeram. A primeira coisa que vocês fizeram. Não foi isso que vocês fizeram? Cruzaram este cara aqui com este aqui. Tá? E, na verdade, olha aqui, ó. Entre dois indivíduos. Está no texto. O primeiro erro já é de interpretação. E o segundo, óbvio, aí depois daí vai desencadear toda a problemática. Isso que eu digo assim, ó. E no papel. Ah, mas vamos lá, a Duda botou no papel e errou também. Faz parte. Por isso que a gente vai trabalhar 1 por 1 aqui. E é por isso que tem aqueles pouquinhos de exercício lá para vocês fazerem e vou botar mais depois. Ah, o Elton. Fala. Eu fui bobo na E, porque eu peguei... Tipo, eu sabia que era os dois iguais, né? Só que aí eu tava
é muita conta para fazer. Eu contei e dava 8 letras. Aí eu pensei, tá, 8 vezes 8, 64. Claro. Fui seco, né? Claro. Que aí, por exemplo, assim, ó, claro, assim, ó, se vocês fizerem de cabeça, é o que eu digo, eu faço de cabeça. Entende? Eu faço de cabeça. Mas, assim, de novo, é porque, né, eu só tenho isso aqui para fazer. Entendeu? Vocês têm lá a matemática, vocês têm a física, vocês têm a química, vocês têm português, só que vocês não vão ser, vamos dizer assim, ó, vocês não vão ser o concurso disso aqui. Não tem como, entende? Porque vocês têm outras coisas para estudar, outras coisas para fazer. Então, garante essas questões, porque isso aí aparece, e vou te dizer, aparece bem seguido, tá? Essas continhas em vestibulares, ok? Essas continhas aparecem bem seguido. E outra, nada impede de aparecer algo desse tipo na prova de matemática, tá? Já caiu uma PA-PG, falando de adenina e timina. Tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, assim, ó, não custa. Põe no papelzinho aí, mesmo que tu... tô com preguiça hoje, tô cansadinho, tô não sei o quê. Coloca aí do lado que vai. Que se tu colocar no papel e tu, prestar atenção no que tá ali no texto, vai. Vamos fazer isso aqui, ó. Todas as informações que tu precisa tá no texto. Eu vou até me levantar aqui. Eu vou lá pegar uma caneta. Fala. Pode voltar um slide só para eu tirar print, Claro. porque eu acho que eu não imprimi a resposta. Depois eu ver de novo. Será que eu não enviei para vocês? É que eu acho que quando tu, tipo assim, ele não fica como um slide separado, entendeu? Fica como uma animação dentro do próprio slide, eu acho. Porque para mim, tipo, não vem dois também, vem um só. Tipo, um slide. Então eu enviei para vocês. Eu enviei para vocês sem as respostas. Foi isso. A intenção era essa mesmo, para vocês fazerem o negócio. Senão fica fácil, né? Pode copiar, não tem problema. Tá, enquanto isso eu vou ali pegar a caneta ali para fazer aqui os outros. Tem aqui. Pronto, achei outro. Sabia que estava testando uma. Agora sim. Ô, Elton, já chegasse a dar isso no Média 10? Quê? Já chegasse a dar isso no Média 10 ou não? Não. Como a gente está dividindo, Nalanda, não sou eu que dou mais. Porque eu lembro de ter visto isso, eu acho que na última semana do Média 10, te lembras que eu fiz umas aulas contigo ano passado sobre isso? Lembro. Porque não tinham dado sobre isso. Quando era de noite, quando eu era sozinho, eu sempre começo por isso, a genética, entendeu? Sempre começo porque, tipo, se tu pegar a matemática, depois o resto é o que eu digo para todo mundo, são os conceitos, entendeu? Então, aí os conceitos é aquela coisa, tu tem que saber o que é heterozigoto, o que é homozigoto, o que é dominante, o que é recessivo, isso tem que saber. Senão, aí tu não consegue andar nos problemas de como é que é? De genética, né? Então, eu sempre dou isso aí. Então, a galera entende e depois acha trifácil. Ô, Elton, eu guardei as folhas do ano passado, vou procurar depois. Porque assim, vou procurar e vou usar elas. É uma questão assim... Estava bem detalhado. É uma coisa assim, ó, tipo, que eu faço particularmente assim, porque entendo, a experiência me diz que é mais fácil, entende? Não quer dizer que seja melhor ou pior, só não... Aí, eu botei no grupo aí agora. Não, vou lá pegar eu vou pegar uma folha lá de ofício. Não, é muita chinelagem. Vai num papelzinho de coisa aqui. Tá louco. Vai fazendo aí. Vou passar o outro. Posso passar? Posso? As respostas? Então tenta fazer isso aí. Louco. Professor, hein? Cheio de folha, cheio de coisa. Tá louco.
Ô, Elton, aquelas questões estilo PUC de genética, tu acerta ou tu erra? Pô, eu acho difícil pra caramba. Muito difícil. Dependendo, olha, assim, ó, é que eu digo assim, ó, uma coisa que sempre me ensinaram, Nalanda, eu vou te falar, assim, um professor de história, assim, antigão, assim, dá aula até hoje, o Marcelão, não sei se vocês já ouviram falar, o Marcelão é antigão, assim, ele foi meu professor também. Então, o Marcelão, uma vez, assim, a gente, quando tinha vestibular ainda, os professores iam tudo para a FURG, na época eu ainda trabalhava no seleção. E aí, ele sempre falou assim, os alunos, claro, saíam da prova e iam correndo nos professores, né? Pá, essa questão aqui acertei, essa questão aqui errei. E ele sempre me falava assim, depois eu dou as respostas para vocês. E aí todo mundo, taxava ele de meio de arrogante, assim, coisa assim. Mas, cara, era só uma questão. Ele sempre me falava assim, Elton, ele me chamava de Altim, né? Eu não sei porque todo mundo me chama de Altim desse tamanho, um homem velho desse, me chama de Altim. Pode ser? Dito até que sim, tá, Manuela? E ele sempre fala assim, ó, por quê? No momento que tu responde uma coisa errada, fica aquele mimimi, o professor não sabe fazer, não sei o quê. Cara, é como nem vocês agora, vocês sabem fazer isso aí. Entendeu? E vocês erraram, simplesmente porque erraram ali uma questão de interpretação. E aí tu dá aquela olhada ali, um monte de gente falando, um monte de barulho, era som de... Eu me lembro porque na época tinha parceria com a Atlântida, era aquele carro móvel lá dentro da FURG, e som, e aí tu responde errado, pronto. Aí sai o gabarito, entendeu? Por isso que muitos cursinhos pararam de fazer, sabe quando tinha o vestibular? E aí, por exemplo, tinha os vestibulares, ou, por exemplo, tinha o Enem, e aí os professores faziam a correção das provas. Vou te dar um exemplo, o ângulo. O ângulo era assim, ângulo resolve. Então, assim, tipo, meia hora, uma hora depois da prova, os caras já tinham com gabarito, inclusive, com as respostas. Entende? Com as respostas. E aí, às vezes, o que acontecia? No gabarito tem uma resposta diferente. E aí torrava o filme dos professores e do curso. Entende? Então, é uma coisa assim, que todo mundo parou de fazer. Então, agora, se tu me disser assim, eu sentado, com calma, né? E fazer, consigo fazer. Agora, por exemplo, assim, se tu dizer assim, vai lá fazer a prova agora, tipo, tu tem um tempo, eu vou lá só para fazer a prova de biologia, tranquilo, faço também sem problema. Agora, se tu, por exemplo, assim, chegar aquela, eu preciso da resposta, né? Como se fosse fazer uma cola, entendeu? As gurias aquele dia me mandaram. Então, é uma coisa que a gente, assim, eu particularmente evito. Tive essa semana, só para vocês terem ideia, semana passada, na verdade, perdi a grana. Sabe? É bom ter que estar gravado, que as pessoas, eu sei que estão sempre no meu canal. Tipo assim, me convidaram para fazer uma prova da faculdade, só para vocês terem ideia. Então, são pessoas da área, olha só, da área da saúde para fazer uma prova para elas, porque as pessoas foram a exame. E aí, 4 pessoas queriam pagar R$2.500 para eu fazer a prova para elas. Porque a prova é online, na FURG, está online ainda, né? E eu falei, pessoal, olha, cara, agradeço, não sei o quê. Se vocês quiserem aula particular, eu continuo dando. Agora, por exemplo, se querem que eu faça a prova, para mim não rola. Entende? Eu sei que tem gente que vai fazer, inclusive indiquei, e provavelmente vai fazer a prova para eles. Eu sei que tem gente que faz, mas aí é o que eu digo, cada um sabe de si, entende? Então, são coisas assim que a gente aprende nesse mundo que a gente vive aí de cursinho. Aí tu imagina assim, eu aceito, os caras me pagam a metade, ou não me pagam, sei lá. E aí aquela coisa assim, Nalanda, eu rodo na prova. E aí? E aí, Duda, o que eu faço? Entendeu? Aí tudo que eu construí até hoje, entendeu? Quase 20 anos... Elton, mas na FURG tem muito disso, né? Porque eu conheço uma pessoa que faz vários trabalhos. Sim. Que horror. Então, assim, as pessoas já me procuraram fazer TCC porque eu dava essa disciplina na faculdade, entende? Então, muita gente me conhece porque eu dei curso, dei um monte de coisa. E as pessoas acham que eu faço os TCCs. Eu oriento a fazer, o que é diferente. Entendeu? Tu quer fazer um trabalho, quer desenvolver um trabalho. Eu vou te orientar a fazer esse trabalho. Eu não vou fazer por ti. Tu que vai fazer a pesquisa, levantamento bibliográfico, eu vou fazer a revisão para ti. É outra coisa. As pessoas acham que eu faço, entendeu? Então, até de direito, só para tu ter ideia, de uma menina até lá da Católica. Eu fiz ano passado. Mas é a revisão, e aí deixei bem claro para ela, olha, nem tenho como fazer, entendeu? Porque era sobre até direito parental, tá? Então, vamos lá, olha aqui, vamos ver, olha o que eu vou botar aí no grupo aí. Primeira linha, né, ou primeira oração, que tá aí.
Olha o que eu fiz aqui nas minhas anotações. Dá uma olhadinha aí no grupo. Olha como é que eu me organizei. Até o ponto, tá? Polidactilia igual a um gene dominante, que é igual a pesão, pesão ou pesão, pezinho. Eu me organizei assim, tá? Olha lá, ó. Se um homem com polidactilia, bom, tá? E, olha só, filho de mãe normal. Opa, então vamos lá. Pai igual a polidactilia, tá? Então, estou anotando aqui no meu caderninho, ó, polidactilia. A mãe dele, ó, filho de mãe normal. Ou seja, a mãe é o quê? Vou colocar aqui, mãe do pai. Tá? Ela é o quê? Pezinho, pezinho. Então, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que o pai pegou um gene da mãe. Ok? Pegou um pezinho. Então, ele é o quê? Heterozigoto. Tá? Olha aqui. Que tem, ó. Ó, polidactilia é pesão alguma coisa. Pode ser pesão, pesão ou pesão, pezinho. Que conclusão a gente chegou? Que o pai é pesão, pezinho. Porque a mãe dele é normal. E ser normal é ser pezinho, pezinho. Beleza? Agora, olha lá. Casa-se com uma mulher normal. O que é uma mulher normal? Mulher normal é o quê? Hã? Sem piadinhas. Ah, é o quê? Pezinho, pezinho. Ok? Qual a probabilidade que tem de que em sucessivas gestações venham a ter 6 filhos com polidactilia? Ou seja, a pergunta é terem filhos, pesão, alguma coisa. Eu sei que a minha letra é horrível, mas vai dar para entender. Olha aí, ó. Para quem não entendeu, tá em preto aí. Foi no grupo de novo. Tá? Por isso a importância daquelas mesas. Disse, ó, que quem que falou que tinha? Acho que o Nicolas ou o Matheus falou que tinha. Tá? E aí tu já vai riscando, já vai fazendo. Ok? Olha aí como é que eu me organizei antes. Estão vendo? Isso é o que eu faço sempre para qualquer um, cara. E estou falando até hoje. Claro, de novo, essa aqui para mim seria simples. O que ia complicar para mim é ser isso aí, ó, os 6 filhos. Aí eu tenho que fazer um por um, mas vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá o cruzamento entre o pai, que a gente descobriu que ele é pesão e pezinho, porque ele tem polidactilia, a mãe dele é normal. A mãe dele é normal, a mãe dele só pode ter doado o pezinho para ele, então ele é heterozigoto. E a mulher que ele escolheu para ter os seus 6 filhos, ou as 6 gestações, ela é normal, pezinho, pezinho. Então, vai lá, ó, pesão, pezinho, né? Pesão, pezinho, aí aqui pezinho, pezinho. O que nos interessa? Nos interessa pesão, pezinho, ou seja, polidactilia, 1/2. Tá? Então, é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 igual ao quê? 64. Tia, não me faz aquele erro básico, tu sabe, de continha matemática, 4º ano, 5º ano do ensino fundamental. Olha a Lara rindo, ela fez isso. Tá? De pegar o 6 e multiplicar por, acho que é babau, e multiplicar por 1/2. Tá? Porque não vai dar resposta. Foi o que eu fiz, aí não deu nenhum resultado. Resposta. Ah, se o Filipão sonha, hein, que vocês, olha, estão fazendo isso aí, tá louco. Ah, então aqui, ó, vai ter a resposta. Posso garantir para vocês que vai ter a resposta na prova, principalmente se for vestibular. Vai ter a resposta. Se tu multiplicar os 6, tem gente que vai multiplicar assim, ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Aí vai dar 12 vezes 1/2. Vai ter a resposta. Entendeu? Ou sei lá o que tu fizer, tudo possibilidade de erro matemático que tu fizer, vai ter resposta. Tá? Então não fala. Cara, eu sou muito burra, idiota, estúpida. Sério, eu tenho raiva de mim às vezes. Eu não consigo entender. Pô, eu fiz tudo certinho. Que autoviolência é essa? Tipo assim, pô, eu tava supondo também que o pai era pesão, pesão, a mãe pesão, pezinho. Então, pô, ele deve ser pesão, pezinho. Eu pensando aqui, tá, deve ser pesão, pezinho. Fiz tudo certinho, beleza. Aí, o que eu fiz? 1/2, tá, 50% de chance de nascer um filho com polidactilia.
Aí eu somei tudo as 6 Entendeu? vezes. Fiz Porque assim, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. beleza. Agora vamos lá, ó. Uma gestação e outra. Regra do e, regra do ou. Serve para biologia ou lá para os teus problemas lá na matemática. Aqui, ó, 6 filhos com polidactilias. Não disse se é menino ou menina, então não nos interessa se é menino ou menina. Só falou que tu vai ter 6 filhos, beleza. Com, sei lá, com 5 dedos ou mais. Tá? Com 5 dedos ou mais. O que vai acontecer? Tu vai pegar a possibilidade desse cruzamento e ir fazendo, multiplicando. Bem? Tranquilo esse? Beleza. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Esse é bom, hein? Esse eu gosto. Sempre cai nas minhas provas, só para adiantar para vocês. Ah, mas pode? Claro que pode. Não só pode, como deve. Ó, Matheus, vou te matar, hein? Ó, rateando nessas aí. Primeira coisa que fica, ó, já de cara, tá? A primeira coisa que tem que ficar aí, que ficou subentendida, por isso que eu digo, tem algumas coisas que a gente tem que saber. Olhos castanhos é sempre dominante, tá? É sempre dominante em relação aos claros. Ô, Elton. Vá, porque essa alternativa D tá de sacanagem, né? Eu vou na D, mas eu acho que tá de sacanagem. Vai botar umas contas desse tamanho, ô abobado. Não, Coitado dos foi eu, alunos. ali, ó, faculdade objetivo, né? Eu tô nada que ver com isso, eu só copiei e colei. Meu Deus. Aí eu já me organizei aqui. Vamos ver.
Feito? Que bonito cachorrinho, Lara. Ai, muito fofa. Ó, eu vou adiantar para vocês aí, ó. Ô, Elton, eu buguei um pouquinho nessa também, mas eu Lara, acho que eu se tu marcaria. não botar isso aí, se tu não botar as tuas anotações aí, eu vou te dar um pau, tu vai ver só. Olha como é que eu me Ô, organizo. Elton, sabes o que eu me lembrei dessa questão? Que naqueles exercícios que tu deu do ano passado, das aulas particulares que eu fiz contigo, tu botou essa daí. Ah, claro. Porque Aí eu me lembrei, porque eu fiquei, assim, ó, tipo, tentando. Visto que eu sou boa de memória. Porque aí o que acontece, né? Tu vai ter assim, ó, tipo, são exercícios assim, ó, que tu vai repetir sempre, entendeu? Porque é aquela coisa assim, ó, o que eles vão mudar? Ah, passar para ser 5 filhas e 1 filho? Ah, 4 e 4, entendeu? Eles vão mudar na quantidade, porque a forma de abordar é sempre a mesma. Tu pode ver que a gente está fazendo um de cada forma. Depois tu vai ver, quando fechar aqui essa apresentação, tu vai ver que a gente teoricamente, vai fazer um de cada forma. Entendeu? De todas as abordagens possíveis que eles têm sobre a questão especificamente de probabilidade. Mas não esquece, querendo ou não, pode ser probabilidade, mas a gente está fazendo primeira lei de Mendel e segunda lei. Porque aqui a gente tem 2 características, ser menino ou menina, e de olhos, o tipo de olhos, são 2 características. Teoricamente era para ser segunda lei, então a gente está já atropelando a primeira lei para chegar na segunda lei. Só que, como eu digo para vocês, a gente pode, vamos dizer assim, burlar, facilitar a nossa vida fazendo, né? Fazendo por probabilidade. Elton, o que eu fiz de errado? Eu acho que errou na multiplicação, a matemática. Porque na parte de cima, teoricamente, está certo. Mas na parte de baixo, eu acho que tu errou a multiplicação. Mas agora eu vejo. Tá? Agora, olha aqui, ó. Vamos ver a resposta aqui que vai aparecer. Ah, que legal que eu não botei para vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Cruzamento, razão, azinho. Concordam? Ó, coloquei, ó. Casal de olhos castanhos, que tem a característica dominante, heterozigótico. Ok? Então, casal de olhos castanhos, ó, vou voltar no problema. A probabilidade de um casal de olhos castanhos que em ambos os cônjuges são heterozigóticos. E depois daqui em diante vem a pergunta. Tá? Então, antes da pergunta, eu tenho que entender como é que eu vou formular isso. Quem eu tenho que cruzar com quem? Essa é sempre a primeira pergunta. O que eu tenho que fazer? Então, o casal é heterozigótico. Então, azão, azinho, azão, azinho. O que eu tenho? Azão, 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 azinho, azão, azinho. Esses 3 aqui, 75% ou 3/4, do jeito que vocês quiserem, serão de olhos o quê? De olhos azuis, certo? Olhos castanhos, só para ver se vocês estão ligados. Cara, que outra vez. Aqui, ó, então, esses 3 são de olhos castanhos ou olhos escuros, como vocês quiserem. E beleza, somente um de olhos azuis. Então, o que eu tenho? Ó? Ser uma menina, um meio. Sei que é isso. Ser de olhos castanhos, 3/4. Então, aqui eu calculei 1, tá? Uma menina de olhos castanhos. Só uma. Ok? Ser um menino. Foi a primeira foto que eu mandei, ó, inclusive para a Isadora. Para a Isadora eu mandei no grupo ali, mas porque a Isadora estava com dúvida disso aí. O XX, o XY. Vai ser sempre um meio, tá? Na tua cabeça, ser menino ou menino, sempre tu vai multiplicar por um meio. Então, ó, menino, vezes 1/4. Por que 1/4? Porque os meninos, a gente quer somente os meninos de olhos azuis. 4, 1/8. E agora, olha lá, ó, vou voltar no problema. O problema pede 3 filhas, olhos castanhos. Então, o que eu tenho? Filhas, meninas. Ó,
3 oitavos, 1. 3 oitavos, 2. 3 oitavos, 3. 3 meninas. E 2 meninos. 1 oitavo e 1 oitavo. Entenderam? Não, eu, Lara, não dá para fazer de cabeça. Essa aí não dá. Eu não fiz de cabeça, eu esqueci de multiplicar o da menina e do menino. Mas Aí entenderam? ficou, Tá, aí ficou muito. Ai, que raiva, Elton. Eu não li que era menino e menina. Eu nem me liguei disso. Por isso Mas tá dando errado. entenderam o Nem eu me raciocínio? liguei. Entenderam o raciocínio? Então, eu vou lá, ó, acho um de cada. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Aí tem sempre, porque ali ele tem diferenciação, viu, Manuela? E, ó, olha no texto, vamos olhar no texto lá de novo, ó. Ó, 3 filhas e 2 filhos. Eu até falei, né, quando fala assim, ó, ter filhos de olhos castanhos. Bom, ter filhos de olhos castanhos não quer, tu não tem como saber se é menino ou menina. Aí é filhos de uma forma geral. Por isso que eles utilizam normalmente meninos e meninas. Até me surpreendeu aqui eles trazer filhas e filhos. Tá bem? Tá? Sempre multiplica por 1/2. Tá? Sempre. 2 filhas de olhos castanhos, 2 filhos de olhos azuis. Pior que a Aí, minha claro, rachada foi só, tipo, na hora de reescrever, tipo, em vez de eu botar 1/4 pro bagulho do azul, eu botei 1/2. Eu não sei o que eu fiz na minha cabeça, mas o resto tava certo. Aí, entendeu? Ó, aí tu vai multiplicar todos. Ó, as 3 meninas estão aqui, ó, que é a possibilidade de nascer. Lembra assim, ó, que cada menina que for nascer é um evento isolado. Uma menina de olhos castanhos, outra menina de olhos castanhos, outra menina de olhos castanhos. Então, é como se tu fizesse esse cruzamento. Lembra? Nesse caso aí, seriam 5 gestações. Tá? 5 gestações. Então, daí esse número aí, 27 vezes sobre 3.276. 2.768. Ah, vê, caiu no vestibular. Assim, pô, isso aí não vai cair no vestibular, cai com vírgulas, misturou. Acho que aparece algum aí que tem vírgula misturado com outro, não sei o que. Tá? Posso ir adiante nessa aqui? Estão copiando ainda. Vamos lá. Essa também é boa. Essa eu adoro. Essa aí é o meu exemplo sempre clássico de sala de aula. Até me lembro do nome das famílias. Isso aí é probabilidade direta, ó. Não precisa nem, assim, ó, nem fazer muito esforço. Não, aqui, ó, não complica a tua vida. Tá mais na cara do que tá na cara. Eu acho que sim. Acho que sim. Dá para fazer separado, dá para fazer tudo junto, fazer do jeito que tu quiser. Ó, grande indício que seja essa aí mesmo. Ó. Mais difícil é multiplicar, né? Nessa aí o mais difícil é multiplicar. Essa aí dá para fazer de cabeça, Lara, só que aí é bem fácil de te perder, né? O que a gente faz, ó? Eu posso pegar a família Silva e fazer 5 vezes 1/2. Não é 5, número 5. É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Vai me dar um resultado da família Silva. Posso pegar a família Oliveira, tá? E multiplicar. 4, né? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Tenho o resultado. Pego esses 2 resultados e multiplico no final.
tchan, tenho uma resposta. Ou faço tudo junto. Tá? Tanto faz. Olha lá, ó. Qual a probabilidade da primeira filha da família Silva? 1/2. Segunda, 1/2. Da terceira, 1/2. Da quarta, 1/2. Da quinta, 1/2. Agora, olha aí, Isadora, agora não tem mais como errar, hein? Não confunde nunca mais. O que eu vou ter no final? 1,32. 1,32 nada. 1 sobre 32. 32 avos, né? Se utiliza mais, mas 32 avos. Então, Oliveira, ó. De nascer o primeiro filho, menino. Segundo filho, menino. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. 1 sobre 16. O que eu faço? 1 sobre 32 vezes 1 sobre 16. Tá? O que vai me dar 1 sobre 512, o que me dá a letra B de tonismo. Tá? Ô, Elton, essa daí é a carinha da Católica, né? Eu não sei se eles botariam no online, mas no presencial é a carinha deles. Porque assim, eu não sei como é que funciona esses online aí, como é que funciona esse Porque negócio. Porque online, de, tipo assim, eles de deixam a gente com uma folha, então, deixam a gente com uma folha e ficam olhando a gente fazer. Eu acho que talvez eles não botariam porque daria trabalho, mas é uma coisa que eu acho que pode cair. Não, e Genética. outra, isso aqui, ó, a gente tá falando, não esquece, tá? A gente tá falando de probabilidades, pode cair na matemática também, por incrível que pareça. Entendeu? A matemática não tem esse problema, se uma bolinha cair não sei o quê, se não sei o quê cair não sei aonde. Você pode colocar isso direto na matemática, sem problema nenhum. Ah, vamos ver aqui se tem outro. Beleza. Tranquilo esses aqui? Ô, Elton. Manda. Tu acha que nessas provas, tipo, da Católica online, assim, as pessoas fazem em casa? Esse ano vai ser assim, como ano passado? Tá aí, a chance de colarem. Grande. Vou pegar cada professor, vou pedir para fazer a prova para mim. Olha, Elton, vou te falar, nesse negócio da Católica aí, já tô calejada, porque ano passado colaram, fizeram um grupo no WhatsApp, botaram todas as pessoas. Cara, eu entrei no grupo, tinha umas 400 pessoas. Era Gramado, era Porto Alegre, todo mundo reclamando. Uma guria assim, tirou 3 e pouco na redação, passou. Olha, já nem sei como É verdade, muita gente colou. Eu também tava nesse grupo. Não, assim, ó, tu tava, né, a Eixa? Tava eu e a Eixa lá fazendo barraco. Pra todo mundo, tipo, eles fizeram esse grupo, todo mundo que, tipo, não conseguiu terminar a prova. Tipo, deu erro no sistema, entendeu? A maioria de vocês me conheceu, né, por causa de 2 colegas, ou pelo menos estudavam no colégio de vocês. Né, eu conversei bem sério com eles, assim, ó, cara, deixei bem claro, assim, ó, eu, Elton, particularmente, eu não me presto para isso. Cara, pode me oferecer um caminhão de dinheiro, entende? Mas isso é uma questão minha, entendeu? É uma questão minha. E até porque eu falei para eles, cara, vocês não precisam disso, tá? Tanto é que ambos, tá? Das 5 questões, né, Nalanda, foi 5 ano passado, ou 6, eu nunca me lembro. Eu acho que foi 5, acho. Foi 5. Dos 5, né, assim, ó, os dois acertaram 4. Entende? Os 2 acertaram 4. Então, assim, ó, para mim, cara, tá, assim, ó, show de bola. E erraram, assim, ó, tá, que vocês conhecem, a maioria de vocês conhece, que é o Guigo. O Guigo errou uma que, tipo assim, ó, cara, não acredito que eu errei. Tipo, que era uma questão que eu falava lá de membrana. Tá? E, se eu não me engano, a Laura... Eu errei essa questão, eu fiquei puta da vida. É uma questão fácil, claro, mas é aquela coisa, né, Nalanda? Nalanda, a gente acha fácil depois, né, que a gente olha, porque na hora ali tu fazendo aquela coisa, não posso virar pro lado, não posso, porque eles metem um terror. Eu não sei até que ponto eles têm essa capacidade de dizer que tu tá colando ou não, né, porque eles, bom, não sei, tá? Mas eu vou te ser bem sincero, eu sei de pessoas, entendeu? Que fizeram isso, e não foram esses 2, tá bem? Deixar bem claro isso para vocês. Porque eu falei para eles, cara, vocês têm capacidade de passar, não tem porquê. Mas não sei o que, tem um monte de gente que vai passar. Tá bem? E realmente, provavelmente, passaram algumas pessoas, ou várias pessoas, eu não sei te dizer, mas que existiu isso, existiu, entendeu? Existiu, e não foi pouco, entendeu? Então, assim, ó, cara, sei lá, eu não sei. Vou passar para medicina, vou passar para qualquer outro curso, né? No caso da Católica, é medicina odonto. Mas aí como é que tu passou? Entendeu? Aí imagina aquela coisa, de novo, se eu erro uma questão, eu não me presto para isso, entendeu? Entendeu? Eu particularmente. Agora, como eu falei para vocês, eu sei que tem gente que faz e cada um com seus problemas. Agora, eu acho que, né?
Vocês passaram um ano todo estudando, um ano todo se esforçando, se arrebentando, tendo aula de manhã, de tarde, de noite. Sei. Entendeu? Eu prefiro chegar lá e dizer assim, ó, pô, entrei por mérito, entendeu? Não entrei porque eu utilizei um caminho, vamos dizer assim, mais curto, mas cada um sabe de si. Ah. Vamos lá. Primeira lei de Mendel, tá? Então, ó, de uma forma geral, o que a gente tem aí, né? Mendel, famoso, né? O pai da genética, Gregor Mendel. Então, ó, na lei de Mendel atribuída ao monge Agostino Gregor Johann Mendel, 1822. Ele morreu em 1884, tá? Então, uma vida aí, vamos dizer assim, nem tão longa, mas também não tão curta para a época, tá? Conhecido, né, conhecido como fundador da genética, ou pai da genética, a seu extremo interesse pela transmissão das características de pais para filhos. Bom, então, primeira coisa, né, que a gente tem, ó, seu principal objetivo da pesquisa foi a hereditariedade em ervilhas, né, de cheiro chamada pisum sativa. Bom, só para dar esse contexto histórico, tá? Então, o que aconteceu com o Mendel? Todo mundo esperou, quando o Mendel foi apresentar seus resultados, né, na Universidade de Londres, todo mundo esperava que ele dissesse para nós como se dava a transmissão das características, ou o que existia nisso na transmissão das características. Bom, e ele chegou, né, na universidade com um monte de conto, com um monte de número, com a matemática que a gente estava trabalhando anteriormente. Tá? E isso, ele não sabia explicar o que eram, por exemplo, o que a gente sabe hoje, que são os genes, tá? As características. Tá? Ele via que existia uma repetição, ou seja, na época, foi considerado tipo um indício, ou foi considerado uma... Tanto é que antes mesmo dele terminar a apresentação dele, ele ficou com 3 ou 4 pessoas somente na apresentação. Então, estava lá cheio, imagina, centenas de pessoas para ver a apresentação de como se dava a hereditariedade, e, na verdade, ele terminou com 3 ou 4 pessoas, que é o que conta o livro, né? A Origem das Espécies. Então, e a história, né? A vida de Mendel, tá? Então, por exemplo, assim, ó, então ele, obviamente, saiu de lá frustrado e seu experimento, né? Ele continuou realizando, tal, voltou para o monastério e o experimento ficou guardado lá. Até que um belo dia, né, se descobriu, então, o quê? Se descobriu que existia núcleo, que existia um material genético. E a partir daí lembraram desse cara. Pô, mas lembra que tinha um monge assim, que foi, né, escorraçado, né? Modo de falar, né? Por exemplo, da questão científica. Porque se dava muito ênfase a isso. Ó, tem que ser ciência, tem que me dizer por quê e da onde. Então, a partir daí, então, se construiu a primeira lei, né? Ou se montou, que não foi por ele, embora ele tenha, né, feito um enunciado daquilo que ele pesquisou, tá? Tanto é que nesse enunciado ele não fala de genes, ele fala apenas de transmissão de características, mas ele não explica como se dá essa transmissão de características. Então, a primeira lei de Mendel, né, também conhecida como segregação dos caracteres ou lei da segregação. Por quê? Porque esses genes vão separados. Por isso que na primeira lei a gente estuda uma característica por vez. Tu vê, agora anteriormente a gente estava fazendo os cálculos, já fazendo mais de uma característica, né? Que já seria uma segunda lei, tá bem? Então, ó, que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, ele sabia, ou ele pelo menos tinha esse entendimento, embora não soubesse o que era isso, né, esses genes, mas ele sabia que, por exemplo, cada gameta levava apenas a metade daquela carga, né, que a gente chama hoje de carga genética. Tá? Então, na época, ele também não sabia disso. Então, olha só, cara, que salto é isso? É que assim, ó, mas como é que ele não sabia e chegou nesses experimentos? Pela repetição, pela observação do fenótipo. E pela observação do fenótipo, ele também deu sorte, não. Ele escolheu uma espécie que não tinha grandes variações. Por exemplo, se ele fosse estudar a espécie humana, ele teria um grande problema. Eu vou estudar a orelha. Pô, tu olhar aí, por exemplo, 10 pessoas de orelha, tá? Até mesmo dentro da tua casa, tu olhar as pessoas dentro da tua casa, tu vai ver que todas as orelhas são diferentes. Então, teria grandes variações. E a espécie Pisum sativum, né, que é a ervilha de cheiro, ela não tinha essas variações. Então, tinha uma repetição. Isso também foi importante para ele conseguir chegar, né, nesses experimentos dele. Tá? Então, para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos, não foi apenas com cor e rugosidade, como a gente vê nos livros de biologia. Ele estudou várias características desse vegetal, tá? Com ervilhas e conseguiu aplicar, olha aí, ó, a matemática em seus estudos. E aí foi o grande tchan dele,
né, que foi esse salto que se deu de conseguir calcular a probabilidade dos descendentes, tá? Sempre, obviamente, por proximidade, né, aproximação. Bom, o que a gente tem aqui, ó? O experimento dele de uma forma geral. Eu chamo a atenção de vocês que isso é importante. Por quê? Porque o Enem normalmente não cobra, eu já falei para vocês, normalmente não cobra cálculos dessa parte, mas cobra sim, tá? Cobra sim as leis de Mendel. Então, tem que ficar ligado na teoria da lei de Mendel. Então, ó, iniciou os experimentos em 1857, né? Só trabalhar o cruzamento de ervilhas, tá? Então, era um cruzamento que ele fazia manualmente, ok? Também isso era uma coisa que facilitava a manipulação, a utilização dessa espécie, tá? Então, foram uma escolha importante no sucesso do experimento, que apresentavam várias características, mas não variedade nas características, tá? Então, ela tinha, por exemplo, planta alta, planta baixa, folha longa e folha curta, o tipo de flor, eram flores brancas, se eu não me engano, e flores que ele chamava de, não era lilás, púrpuras, tá? Flores púrpuras. Então, aí tinha, né, a ervilha amarela ou verde, rugosa ou lisa, a vagem, se era inflada ou se não era inflada. Então, tinha várias características para ser estudadas e elas não tinham meio termo, vamos dizer assim. Não tinha uma vagem que ficava ou era chata ou ela era inflada, tá? Ó, que podem ser estudadas, apresentam um curto tempo de geração, então ele conseguia fazer várias reproduções durante um ano, tá? Então conseguia repetir aquele experimento várias vezes, por isso que eu falei, quando ele chegou para apresentar o experimento dele, tinha muito cálculo, mas muito número, porque foram alguns anos de pesquisa e alguns anos repetindo várias vezes durante o ano, tá? Ó, conseguiam, né, geravam grande quantidade de descendentes, além do fácil cultivo. Isso aqui já caiu no Enem, tá? O que está escrito aqui já caiu no Enem, tá? Que foi vantajoso ele escolher a P1 ativa, alguma coisa assim. Então, aqui tem várias, ó. Características que não eram variáveis, a planta apresentava várias características, serem estudadas, tempo curto de geração, né? E vinha assim, acho que até na forma de itens, ok? Depois, ó, para realizar, então, esse experimento, ele analisou características que apresentavam formas distintas, né? Ou seja, bem diferentes. As sementes, verdes e amarelas, flores brancas, tá aqui, ó, púrpuras. No total, foram estudadas 7 características. A forma da semente, a cor da semente, cor, né, da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, que é interessante, e comprimento do caule, faltou a não, tá? Então, algumas características que ele estudou. Então, ó, nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras, que hoje a gente chama de que, Lara Maria? É uma planta pura hoje para nós. Ou o que deveria ser uma planta pura? Opa! As homozigóticas. Então, ele utilizou para iniciar esse experimento a planta pura. Então, Elton, mas por que mudou o nome? Porque na época, de novo, não se tinha o conhecimento genético, entendeu? Então, a nomenclatura que ele utilizou foi o quê? Puras ou impuras, também chamadas de híbridas, tá? Então, as plantas híbridas, depois a gente vai tratá-las como as heterozigóticas, e as plantas puras são as homozigóticas, dominantes ou recessivas, tá? Então, ou seja, plantas que após sucessivas gerações davam origem a plantas com a mesma característica. Então, se tu cruzar, por exemplo, ó, indivíduos, né, homozigóticos dominantes com indivíduos homozigóticos dominantes, só pode ter homozigóticos dominantes. Consegue entender isso? É a mesma coisa que cruzar assim, ó, sei lá, cesão com cesão. Tu vai, que nem aquele primeiro exercício, segundo exercício que a gente fez, cruzou besão com besão. Só vai dar besão. Então, essa é pura. Então, repetiu. Pô, isso aí é puro, não tem variação. Bom, mas na mesma espécie tinha uma característica diferente. Vamos supor, né? Que era amarela. Então, tu cruzava amarela com amarela, só dava amarela. E aí ele viu que também tinha ervilhas verdes. E ele cruzava as verdes com as verdes, ou seja, puras com puras, só davam puras. E ele fez vários cruzamentos. E aí percebeu, cara, e se a gente misturar isso aqui? Na cabeça dele, o que veio, né? Se eu misturar as verdes com amarelo, o que ele esperou? Na verdade, ele tinha 2 situações, né, que ele esperava encontrar. Ou que as ervilhas viessem misturadas, tá? Tipo assim, vamos colocar assim, né? Metade da ervilha fosse verde e metade fosse amarela, ou, né, ia ter um número, uma proporção idêntica, olha só,
igualzinha, sei lá, 50% das ervilhas iam nascer amarelas e 50% das ervilhas nascerem verdes. Mas isso foi na cabeça dele. E aí, quando ele cruzou as puras com puras, puras verdes com puras amarelas, puras altas com puras anões, puras verdes com amarela axial, com terminal, ele viu que aí se sobrepôs uma característica sobre a outra, que é o que quando a gente cruza, né, um homozigótico dominante com um homozigótico recessivo. Azão, azão, com azão, azinho. Desculpa, azão, azão, com azinho, azinho. Vai dar 100% azão, azinho, heterozigóticos. Aqui. Essas são as características. Forma da semente, cor da flor, né? Cor da vagem, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, né? Se ela é terminal, ela é axilar, tá? E ainda, né, o comprimento do caule, se ele é longo ou ele é curto, tá? É o que a gente estava conversando. Então, olha aqui, ó. Quando eu realizava a polinização cruzada, e tu imagina, olha só, ele pegava o grão de pólen, tá? E ia colocando em cada florzinha. Ele mesmo fazia. Tá? Uma flor por flor. Aí tu imagina o trabalho que não deve ter dado isso, né? Não é à toa que é um trabalho da vida dele, tá? Praticamente não fez mais nada disso aí, né? Ele tem outros experimentos e tal, mas sempre ligado a essa planta, porque é um trabalho, como eu falei, da vida dele. Então, transferindo o pólen, ó, esse cruzamento entre plantas, olha aqui, ó, é chamado, desculpa, de plantas puras, é chamado de hibridização. Ah, me engasguei, Lara, ó, não posso. Hoje não fui nem trabalhar, estava até com febre da manhã, até me assustei. Eu disse, fala o que me falta. Me deu um febrão, cara, essa madrugada, de dor de garganta. Tanto é que eu vou perdendo a voz, não sei se vocês já perceberam. Hoje está melhor o som, não está melhor o som? Eu andei mexendo no negócio aqui. Aí o que acontece? Uma dor de garganta, parecia que eu estava com um negócio atravessado aqui. Eu também acordei louco de dor de garganta. Já me fiquei assim, né? Já fiquei esperto, né? Começou a me dar falta de ar, alguma coisa, mas aí não, depois não me deu, só de manhã. Bom, aí vamos lá. Hibridização. Então, híbrido é o misturado, ou seja, é o heterozigótico. Entendeu? Eu peguei lá um azão, cruzei com um azinho. Azão com azinho. O que vai me dar? 100% de azão. Ou seja, misturado, porque agora eu tenho um gene dominante e um gene recessivo. Foi isso que ele fez. E aí ele chamou de híbrido. Ou seja, aí o que ele fez? Ele pegou esses híbridos e cruzou o híbrido com o híbrido. E se assustou, né? Porque aí voltou a aparecer uma característica. Então ele tinha verde, amarelo, ou alto e baixo, tanto faz, verde e amarelo. Aí cruzou, deu 100% verde. E agora? Aí ele cruzou aquele híbrido, ou aquele verde misturado, ou heterozigótico, como a gente chama hoje, e aí viu que parecia 75% de verde, 25% de amarelo. E assim ele foi fazendo para todas as características e viu que essa proporção, olha a proporção, essa matemática, esse cálculo se repetia. É por isso que nós temos o quê? Leis hoje. Lembra como é que se dá uma lei? Lá na nossa segunda aula, a gente viu o que era uma lei, a gente viu o que era uma hipótese, a gente viu... Então, a lei é quando tu reafirma e confirma. Elton, quer dizer que isso não pode mudar? Pode. Inclusive, estava lendo hoje, quando estava montando a apresentação para vocês, já estão inventando a terceira lei de Mendel. Não é inventando, ok? É que as coisas vão se descobrindo, né? E aí vão passar a ter a terceira lei de Mendel, que inclusive tem um cálculo lá, que depois a gente vai conversar mais adiante, né? Que é a lei de Morgan, né? Que a lei de Morgan ela vai te dar, ou estão, né, tentando colocar como uma terceira lei de Mendel, uma terceira possibilidade dos cruzamentos, tá? Bom, então olha lá, ó, o que ele fazia, né? Quando ele pegava as plantas puras, olha lá, ó, é isso aqui, ó, princípio da hereditariedade, né? Então, ó, precisava fazer autopolinização, sempre flores púrpuras, tá? Se eu cruzasse a branca com a branca, sempre flores brancas. E o que um belo dia ele fez? Vou cruzar essas púrpuras com essas brancas. E aí fez polinização cruzada, as brancas nas púrpuras, as púrpuras na branca. O que ele observou? 100% de púrpura. Tá? Que a gente chama de geração F1. A geração F1 partindo de homozigótico. Como é que eu sei quem é o dominante aqui? Vamos lá, quero ver. Vale um chiclete. Como é que eu sei quem é o dominante aqui? Eu quero explicação. Não é me dizer, fulana. Fulana eu sei que é.
Mas eu quero saber por quê. Como é que eu sei? Como é que eu explico quem é o dominante? Porque a que mais se repete é o Não. Já falei isso Não é pra você. Que dia foi? Aquele dia que a Lara também comentou. Tipo, Eu falei a mesma coisa que a Nalanda disse. não, ser dominante não quer. Ó, de novo, ó, sangue tipo O. Sangue tipo O é o que mais tem na população. E é o recessivo. Então, não levem para esse lado assim, ó, que tem mais na população, ou que mais se repete, é o dominante. De uma forma geral, é verdadeiro, tá? Mas existem características que, assim, o sangue O existe mais na população. O que vai pensar? O sangue O é dominante. Não é. Ô, Elton, é verdade isso do sangue? Eu não acredito aqui no norte, eu acho que a maioria é outro sangue, porque estão sempre pedindo doação. Mas doação Estão de sempre qual? pedindo doação de Igual. Porque o O é o doador universal, né, Lana? Justamente por isso. Tinha esquecido disso. Claro, aí é mais fácil tu ter o O do que tu ter o A, porque o A tu só vai poder doar para A. Teria se o O tu vai poder doar para A, para AB, para B. Então lá, eu sou A, tá? Aí vamos lá que eu vou no norte visitar o norte. Aí vou lá visitar o norte e aí me acidento lá no norte, entendeu? Aí preciso ficar internado lá no hospital, tá? No complexo hospitalar lá. Tá? Então, aí o que acontece? Eu vou precisar de sangue. O que os caras vão pedir? Não, vão pedir O, entendeu? Porque o O eu vou receber normalmente. O meu é A positivo. Negativo, sabe, né? Toda mulher eu sou A positivo também. Chega assim, Lara, quando tu for namorar com alguém e tal, não sei o quê, do lado do namorado, vamos ter filho e tal, já chega perguntando, RH positivo ou negativo? A primeira coisa na festa, lá no Bauhaus, esse lugar aí que vocês vão aí, já pergunta, é positivo ou negativo? Se for positivo, sai fora. Aí, mulher RH negativo, dá para... Apesar que hoje é mais tranquilo. Tá, mas vamos lá, vamos falar sério aqui, vamos falando bobagem. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Ó, positivo, mesmo sangue da minha mãe. Aqui, ó. Então, ó, por que eu sei que a púrpura é dominante? Por que eu sei que a púrpura é dominante? E quando eu fiz o cruzamento, eu não, tá? Eu não, Mendel fez o cruzamento. Quando o Mendel fez o cruzamento entre as púrpuras, aqui, ó, entre as púrpuras e as brancas, que são recessivas, eu tive 100% de púrpura. Essa é a explicação que tinha que me dar. Mas ela também é maioria na população. Realmente é. Mas não é essa a explicação biológica, entende? A explicação é biológica, porque e quando eu cruzo, né? Olha a palavra, hein? Só deixa eu concluir aqui, ó. Olha a palavra. Quando eu cruzo as puras púrpuras, cruzo com as puras brancas, obtenho 100% de púrpuras. Percebe? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Eu vou utilizar o P, tá? Então, aqui é pesão, usando com pesão, deu pesão. Aqui é pezinho. E aí, quando eu cruzei as púrpuras com as brancas, elas me deram aqui, ó. Pezinho. Vamos ver aqui o que botaram aqui. Então aqui, ó. Aí o que acontece? Esse cara aqui, vamos pensar aqui, ó. Se eu fosse cruzar agora a autopolinização dos híbridos, ou seja, dos heterozigóticos, tá? Então eu tenho assim, ó, pesão. Um vai ser pesão. Olha como eu sei de cabeça, Lara. Um é pesão. Pegasse um só aqui, ó, desse autopolinização, tá? O que tu vai cruzar? Um pezinho com um pezinho, que é ele com ele mesmo. O que ele é agora. Então, eu vou ter um pesão, um pezinho, um pezinho. Isso que aqui ele reaparece, né? Na F2, reaparece a cor branca, ou seja, a cor do recessivo, a do outro puro, aquele que ele chamou lá no início. Tranquilo? Fica claro esse experimento dele? Eu gostei desse aqui, sabe por quê? Porque todo mundo utiliza o amarelo. Fala. Tá aí, achei que tinha saído. Eu não sei se eu não estava prestando atenção ou se tu não falou. Como é que eu sei, tipo, o dominante, que não é o que mais repete? Ó, vamos lá, ó. Não é pela quantidade, até pode, tá? Mas a explicação biológica seria porque, ó, aqui eu cruzei, ó, ele com ele mesmo.
Assim, ó, autopolinização é quando a própria árvore joga, vamos dizer assim, os grãos de pólen nela mesma, ok? Só que essa espécie normalmente não faz isso, ok? Aí o que Mendel fez? O Mendel estimulava com um pincelzinho, ele pegava o grão de pólen e polinizava. Então ele pegava aqui o grão de pólen e polinizava, pegava e polinizava. Ele observava que continuavam nascendo só flores, vou chamar de rosa, tá? É difícil de falar. E, ó, só flores rosas, tá? Ou lilás, pronto. Então só flores lilás. E aí ele cruzava lilás. Aí o que ele viu aqui? Ó, 100%, ó, lilás, 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 lilás. São aquelas 4, lembra do quadradinho? Como se eu estivesse cruzando aqui, ó. Lzão, Lzão com Lzão, Lzão. E me deu Lzão, 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 Lzão. Aqui na branca, o que eu fiz? Lzinho, Lzinho. Ele foi lá, polinizou, fez a autofecundação, flor por flor. E aí ele percebia que tinha o quê? Claro que ele não sabia do Lzão, Lzinho, nem do Lzinho, Lzinho. Aqui ficou Lzinho, 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 Lzinho. Bom, aí o que ele pensou? Vou cruzar essas duas, as duas puras. E toda vez que eu cruzei a lilás com lilás, deu lilás. Toda vez que eu cruzei a branca com lilás, branca. Planta, entende? Naquela planta ali, ó, tem uma plantinha aqui na minha mão. Nessa plantinha só tem flor branca. Então eu fazia polinização. Então só nascia branca, então ele chamava de pura. No outro vasinho ele tinha lá, claro, ele tinha várias, né? Mas vamos lá, no outro vasinho ele tinha só flores rosas e só dava flor rosa. Beleza. Aí o que ele fez? Vou cruzar. Vou pegar o pólen da lilás e vou colocar na branca. Então o que ele fez? Ele pegou o pólen dessa aqui e colocou nessa aqui. O pólen dessa aqui, colocou nessa aqui. O pólen dessa aqui, colocou nessa aqui. E o pólen dessa aqui, colocou nessa aqui. E vice-versa. Ele pegou os pólens da branca e colocou na parte feminina, lembra? Gineceu. Pegou do branca aqui, da branca nessa aqui, na branca nessa aqui. Beleza. Aí o que ele teve? Quando ele esperava o quê? Esperava ter meio a meio de novo. O que aconteceu? Ele observou que todas as flores lá da estufa dele, onde ele criava essas plantas, deram da mesma cor, ou seja, a cor dominante. Então, como é que eu chego nessa conclusão? Ao cruzar, bonito assim, ó, ao cruzar flores puras, né, lilás ou púrpuras, flores brancas também puras, eu obtive 100% de flores lilás. Isso só acontece quando uma característica é dominante sobre a outra. Ô, Elton. Mas assim, olha, se eu for fazer o quadro aquele, tá? Eu vou botar aqui a planta branca é azinho e a planta rosa é azão. Isso. Aí só que toda geração F1 vai ser azinho, então. Isso. Porque aí depois. Tá, e depois a flor branca vai ser devido à cruza de 2 azinho. Disso aí. Perfeito. Tá. Aqui, ó. Vamos lá. Perfeito o raciocínio. Como é que a gente vai chamar essas aqui? Hoje a gente chama de heterozigóticas, né? Como é que ele chamava lá? Ó, vou voltar um slide. Olha como é que ele chamava lá. Aqui. As plantas híbridas. Então, hoje são homozigóticas para nós. Quem? Essas aqui. Homozigótica, agora a gente sabe por que ela é dominante. Essa aqui, homozigótica recessiva. Quem? Essa aqui a gente chama de heterozigótica. Guarda? Então, eu cruzei. Aí, olha no linguajar dele, na escrita dele, nas anotações dele. Então, eu tenho plantas puras, que eu cruzei plantas puras, deram plantas puras. Planta pura com planta pura, deu planta pura. Peguei a pura rosa, ou púrpura, e cruzei com a branca, e branca com a rosa. O que eu tive? Plantas híbridas. Por quê? Porque ele não podia perder, saber se isso aqui era puro ou não. Então, ele já separava. Ó, eu misturei branca com rosa. E aí, deu rosa. Chamou de híbrida. Hoje a gente sabe que elas são o quê? Heterozigóticas. Então, tá vendo? A nomenclatura é a mesma coisa. Chamar de híbrida, tá? Pensa assim, ó, o carro é híbrido. O que o carro é híbrido? Pode ser no combustível, gasolina e álcool, pode ser porque ele... Eu sempre penso isso. Mas o que eu digo assim, são analogias que tu pode pensar, por exemplo, porque ele tem mistura.
Se tem mistura, tem um gene dominante e um gene recessivo. Aí, olha o que eu fiz, não, que essa imagem estava na internet. Tá vendo que tem 4 coisinhas aqui, né? Parece um ancinho. Mas tá vendo que tem uma só aqui? Então, ele está te dizendo que ele cruzou esta com esta. Entendeu? Com ela mesmo. Autopolinização de novo. Ó. Autopolinização, polinização cruzada. É uma híbrida com híbrida. E tu vê que a híbrida, lembra que dá sempre 4. Né? Sempre 4 não, mas a porcentagem. Aqui teria, provavelmente, no quadradinho, azão, azão. Lembra? Aqui azão, azinho. Aqui azão, azinho. Aqui azinho, azinho. Por quê? Porque isso vai se repetir, essas proporções. Claro que ele não sabia do azão, 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 azinho, azão, azinho. Para ele eram 3-1. Ou seja, 3 dominantes ou 3 rosas, uma cor diferente. Aqui 100% sempre. Tranquilo? Acho que o Matheus queria falar, ou o Nicolas. Não sei, eu escutei aí no fundo. Ou não? Não. Então, vamos adiante. Eu acho que foi a Duda. Então, os resultados, né? Então, a Mendel realizou cruzamentos, né? O cruzamento gerou híbridos F1 100%, né? Com flores púrpuras. Uma das flores exatamente aquelas apresentadas. Ó, o que aconteceu, né? Então, ó, um fator que determinava a cor branca nas flores. Vamos lá. Então, não interrompeu seus trabalhos na geração F1. Ele foi lá e fez aquele cruzamento de novo, né? Após o resultado... Deixa eu ver o que está escrito aqui. Após o resultado de 100%, né, das plantas púrpuras, ele realizou a fecundação entre as F1. Plantas que geravam flores brancas reapareceram. Tá? O resultado apresentado foi de aproximadamente 3 plantas, olha aí, ó, 75%, né, para 1. Então, 3 para 1. Isso é uma característica da primeira lei. Então, tu sabe que qualquer coisa, qualquer alteração que der nisso, diferente de 3 para 1, na F2, tá? Porque a F1 tem que dar, teoricamente, 100%, né? Daquelas misturas. Se tu começar pura, seguindo, assim, ó, ao pé da letra, né? A lei de Mendel. Tem que dar 3 para 1 no final, que são 75 para 25. Olha só. Conclusões. Isso aqui é importante, tá? Já caiu, assim como eu falei para vocês, a teoria cai bastante no Enem, tá? Então, ó, conclusões de Mendel. Existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Ele não sabia quais eram. Ele sabia que existia algo que controlava isso aí, tá? Então, ó, no caso do experimento citado, podemos concluir que existem fatores que determinavam a cor branca e a cor púrpura. Tá? Olha como é que ele chamou fatores. O que a gente chama hoje? Estou até nervoso, tomando chimarrão, louco para tomar um chimarrão. Olha aqui, ó. Ah, como é que a gente chama hoje? Qual é o nome desses fatores? Genes. E o gene da cor da flor, entendeu? Então, olha a nomenclatura que ele utilizava, tá? Então, te acostuma com essa nomenclatura aí, falando de Mendel, tá? Então, ó, esses fatores são o que hoje conhecemos. Está aqui, ó, genes. Tá? Ó, cada indivíduo, olha só, e aí entra a lei da segregação, tá? Por isso que é a lei da segregação, ou seja, da separação, ok? Então, ó, cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica. Sendo um fator herdado do pai e outro herdado da mãe. Por exemplo, que eu dei da Duda. Não esquece? Então, o nariz pode ser de um, o olho de outro, a sobrancelha de outro, o dedão do pé de outro, né? Então, assim, ó, por quê? Porque é aquela característica que vai se expressar, e a gente já viu que só se expressa aquilo que é dominante. Ou, se for recessivo, né? Se for recessivo, vai ser homozigótico recessivo, tá? Ó, Elton, fala. eu tenho uma dúvida. É meio nada a ver essa pergunta que eu vou te fazer, mas agora eu fiquei pensando. Tá, por exemplo, assim, olha, tipo, a orelha da minha mãe é pequena e a orelha do meu pai é grande. Se eu tiver uma orelha média, porque a minha orelha é azão-azinho? Não necessariamente. Aí tem que ver se o tamanho da orelha não é uma herança quantitativa. Tem agora na segunda lei ali que também aí começa essas coisas, que é que nem a pigmentação da pele, entendeu? Então, por exemplo, a pigmentação da pele é uma herança quantitativa. Quanto maior o número de genes, né, tu tiver dominantes, mais expressão de melanina tu tem.
A cor dos olhos, que é o que a gente conversava aquele outro dia, que eu tentei te esclarecer que era só assim, ó, ou é uma coisa ou outra, na verdade, a pigmentação dos olhos, ela também é uma herança quantitativa. Então, para tu ter esses olhos claros, tu pegou um número de genes menores dominantes. Então, tu tem um número menor de genes que teu pai e tua mãe, que é aquilo que a gente conversava, né? Depois da aula, inclusive, estava preocupada, né? Que tinha sido adotada, tinha encontrado na valeta. Olha aqui, ó. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, é uma herança também, olha a palavra, quantitativa. Mas aí é a segunda lei, não é a primeira lei. Tá? Então, quanto menor, nesse caso, né? Quanto menor pigmentação, menor número de genes dominantes. Então, tu pode ter 4 genes dominantes, 3 genes dominantes, 2 genes dominantes, 1 gene dominante ou nenhum gene dominante. Entendeu? Que seria o azul. Tá? Então, aí tu não tem nenhum gene dominante. Então, por exemplo, lá, vamos supor que teu pai e tua mãe tivessem 2 genes dominantes e 2 genes dominantes, cada um. Tá? E te doaram somente os genes recessivos. Por isso que tu, teoricamente, desenvolveu o olho azul. Pode? Pode. Mas aí depois a gente conversa. Ô, Elton, mas tipo assim, tu falando isso, se a minha mãe fosse azão, e meu pai azão, não, cara, é 100% de chance de eu não ter nascido com o olho azul. Com certeza. Com certeza. Só que não é só. Então não tem como mas é isso que eu tô te falando. Os dois serem dominantes. Não, mas é isso que eu tô te falando. A cor dos olhos, a gente até trata ela assim como se fosse um único gene, entendeu? Mas não é um único gene que vamos dizer assim, que coordena a cor dos olhos, entendeu? Então aí, na verdade, tu teria assim, ó, azão, tu teria, por exemplo, a tua mãe teria azão, bezão. Essa seria vamos dizer assim, o genótipo dela. E do teu pai também. Azão, bezão. Aí seria impossível tu ter o olho qualquer coisa diferente que não fosse o escuro. Entendeu? Porque aí de novo, é mais de um... tanto é que a gente chama assim, ó, de poligênica. Poligênica. São vários genes que controlam isso. Então, é mais de um gene que vai controlar isso. Então, dependendo da quantidade que tu tiver, que a gente também chama de herança quantitativa, de quantidade, vai ter uma variação para mais ou para menos. O mais tranquilo é a cor da pele, que aí fica mais, acho que fica mais visível da gente entender isso. Então, por exemplo, assim, ó, que nem tu falou, a tua mãe não é tão clara quanto tu. Claro, eu vi ela uma vez e foi assim, né? A gente conversou assim rapidinho ali, né? E aí, por exemplo, assim, ó, tipo, ela também não tem uma grande expressão de melanina, mas tem mais que tu. Isso que eu nunca te vi ao vivo, né, Lara? Por incrível que parece, parece que a gente já é tri-parceiro, assim, tri-íntimo, né? Mas eu nunca te vi ao vivo, né? Que é pior ainda. Só a tua avó, figura. Aí o que acontece, ó? E a tua mãe, eu conheço toda a família menos a Lara, que loucura. Olha aqui, ó. Então, assim, ó, por exemplo, ela não tem uma grande expressão de melanina, mas ao mesmo tempo ela é um pouquinho mais do que tu. Para tu ver como, de repente, tu pegou genes a menos, entendeu? Pegou, né? Na verdade, tu foi constituída pela combinação lá, né, no zigoto de genes que tinham uma quantidade menor de genes dominantes. Mas a gente chega lá, tá lá no finalzinho lá, não, nem tanto no final, deve estar lá pelo 30º slide lá da guarda de segunda lei. Então aqui, ó, cada indivíduo, então, 2 fatores determinam, né, sendo um herdado do pai e da mãe. Depois aqui, ó, existem fatores dominantes, né, fatores dominantes e fatores recessivos. Hoje a gente sabe disso. Então ele chamava, né, fatores que se sobressaem a outros, de novo, né? Fatores que sobressaem. Hoje que a gente utiliza isso aí, tá? Então, ó, os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. São os heterozigóticos, tá? Então, por exemplo, pode passar várias gerações sem se expressar. Quando a gente falou de câncer, a gente comentou alguma coisa de câncer, né? Então, por exemplo, pode ser um gene recessivo. E aí, passando os indivíduos na família, ser sempre hétero, e aquele gene se mascarando. Aquele gene do câncer, vamos dizer. E aí, de repente, num belo dia, tu vai lá e tem o teu filho, ou tu mesmo desenvolve não. Tu tem a constituição por o gene de desenvolver o câncer. E ele acaba se expressando. Então, mas ele estava na família toda. Ele só não se expressava. Tá? Então, ó, alelo da cor púrpura dominante expressou-se enquanto que é aquela conclusão que até a Duda pediu ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Na verdade, isso aqui basicamente é aquilo que a gente conversou ali. E por último, ó, dessa conclusão,
cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica. Por isso que a gente doa lá, por isso que tem um quadradinho, né? A pessoa é azão, azinho, ela doa só o azão ou só o azinho. E aí combina com o outro lá, com o outro, né, parceiro lá, se vai ser azão, azinho, se vai ser azinho, azinho, e assim por diante. Tá? Aqui está o enunciado, né, da primeira lei de Mendel. Então, ó, as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, tá vendo? Se fosse hoje, como é que a gente concluiria isso aqui? Fala para o tio Elton. Dá uma esperança para o tio Elton, que vocês estão entendendo isso aqui. Se fosse hoje, com os conhecimentos, que não nosso, mas da genética como um todo, se fosse hoje, 2021, que dia é hoje? 19, né? 19 de outubro de... Poxa, tá, de 2021. Olha aqui, ó. Nós temos, se eu fosse colocar aqui, ó, as características dos indivíduos são determinadas por pares de... Assim... De genes. Aí, isso aí, estão vendo? Genes. E ó, eu vou até dormir hoje mais tranquilo. Então, ó, pares de genes que a gente chama de genes alelos, olha a importância, tá? Os conceitos aqueles, os quais se separam na formação dos gametas. A gente viu lá na meiose isso, lembra? 23 para um lado, 23 para o outro, deu o exemplo da Duda hoje. Indo apenas um fator, ou seja, um gene, pode ser ele dominante ou recessivo, não estamos questionando isso aqui, mas um gene, um fator, cada gameta. Então, cada gameta lá do Josézinho, né, vai ter o quê? Vai ter, né, um par daqueles fatores que se separaram na meiose 1, que depois na meiose 2 se multiplicaram e formaram aqueles 4 espermatozoides. No caso de vocês, apenas uma célula viável. Aí, como é que fica? Fica da mesma forma. Vocês vão doar apenas um. Não tem complexidade, não tem estresse nenhum. Por isso que vocês produzem menos células gaméticas. Vocês, eu digo, né, mulheres, que nós homens. Menos células gaméticas do que nós. Tá? Então, aqui de novo, ó, foi o que aconteceu. Tá? Então, quando a gente cruzou as flores púrpuras, ou seja, né, aqui para ter, né, as híbridas, tá? Percebe que as flores púrpuras apresentam um genótipo de composição genética pesão. Enquanto a branca, ou seja, né, a homozigótica dominante, como zigótica recessiva. Alelos que separam na formação de gametos para fecundação. Então, temos 100% dos descendentes genótipos pesão-pezinho. Como o fator pesão é dominante sobre o pezinho, as plantas apresentam em sua totalidade a cor púrpura. Aqui, esse aqui eu botei sem graça. Mas só vamos conversar aqui para tu ver como vem. Só abordar aqui, dá tempo ainda. Vamos lá. Olha aqui, ó, rapidinho. Então, ó, primeira lei de Mendel, conhecida também como o princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação, afirma, olha lá, ó, cada característica é condicionada por um par de fatores, olha só, vendo? Não utilizaram genes, tá? Um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Tranquilo? Ó, vamos outro aqui rapidinho. A seguir temos isso aqui, lei de Mendel, assim, ó, pura. A lei de Mendel pura, tá vendo, ó? O que eu sei, ó? Tá aqui escrito, porque tá aqui escrito, ó. Mas, ó, tem uma verde, cruzei com o amarelo, deu 100% de verde, depois reapareceu naquela proporção, lembra? 3 para 1, 75% para 1. Não esquece desse número. 3 para 1 ou 75 para 25, tá? Observe a segunda e responda a questão, tá? O que nós temos aqui, ó? De acordo com seus conhecimentos, a primeira lei de Mendel, em análise desta imagem, podemos concluir que, ó, na geração F1, temos 100% de plantas com vargem da cor verde, o que indica que o alelo para a cor verde é dominante. Sim ou não? Tá vendo? Assim que caem as teorias, tá? Assim que caem as teorias. Esse aqui eu me lembro, esse aqui que eu vou deixar para falar, porque aí começa a complicar, a gente vai precisar de fazer uns cálculozinhos e a gente continua amanhã. Ai, rendeu, hein? Foi bom, hein? Hoje eu gostei. Acho que vocês também, pelas carinhas.